Olho a Olho, com Cida Campos. O programa Olho a Olho com Cida Campos desta semana recebe meu amigo, meu parceiro, Dr. Lucas Servati. Nós vamos falar sobre doenças patológicas. Seja bem-vindo, meu parceiro, meu amigo. É um prazer, Cida, estar aqui hoje no Olho a Olho com Cida Campos, podendo esclarecer dúvidas dos nossos telespectadores. Dr. Lucas, infelizmente, muitas pessoas não sabem dos seus direitos. Mas nós estamos aqui para esclarecer, né? Doenças patológicas. Quem faz um concurso, seja federal, estadual, público ou até mesmo uma empresa privada, de repente descobriu que está ou com diabetes, ou com HIV, ou até mesmo com problemas psicológicos, como fica a situação desta pessoa na hora de tomar posse, se passou em um concurso ou até mesmo foi chamada para uma vaga em uma empresa particular? Sim, Cida, essa é uma situação muito importante porque geralmente as pessoas não leem o edital. E o edital faz lei entre as partes. Uma leitura tardia também pode ocasionar na sua exclusão desse certame do concurso. Por isso é importante o planejamento inicial. Pelo seguinte, recentemente um concurso da Polícia Militar, ele excluía os candidatos que possuíssem diabetes, acne, espinha, albinismo e HIV. Então imagina um concurso em que você passa na prova objetiva, na discursiva, prova física, exame social e chega no exame de saúde e você é barrado por um critério absurdo. Então por isso é muito importante você ter esse planejamento inicial lendo o edital. Todos esses critérios de exclusão, a meu ver, são discriminatórios. Uma pessoa que possui diabetes, ela não possui limitação para o trabalho da polícia, para um trabalho em uma empresa ou no serviço público. É uma discriminação e se isso acontecer, cabe qualquer tipo de ação judicial, uma ação ordinária ou mandato de segurança, justamente para repelir que a administração pública ou mesmo uma empresa privada não cometa esse ato discriminatório. Doutor Lucas, quando o senhor fala no edital, isso realmente é muito importante. Porque às vezes quando a pessoa não... Às vezes não, a maioria das vezes, né? A pessoa não leu, pagou a taxa, se preparou, às vezes não tinha aquele dinheiro, pediu dinheiro com alguém e aí é interrompido por este motivo. Quer dizer, você não leu, mas mesmo assim, o edital eles não podem colocar essas observações, essas exigências, né? Apesar deles insistirem, um exemplo, na administração pública federal, no ano de 1992, foi instruída uma instrução normativa que vetava qualquer ato discriminatório para pessoas que convivessem com o vírus HIV e AIDS. Todavia, não é o que a gente vem acompanhando. Um exemplo, o concurso da própria Polícia Rodoviária Federal, ela tem como critérios de exclusão a pessoa que convive com o vírus HIV e AIDS. Portanto, ela está indo contra senso e contra as próprias instruções normativas do governo federal. Da mesma forma, é importante abordar que aqui no estado do Espírito Santo existe uma legislação estadual que também veta esses atos discriminatórios em concursos da administração pública direta, indireta ou de fundações. Mas as bancas de concurso, os próprios departamentos públicos, eles insistem em colocar essas cláusulas de exclusão que na verdade são discriminatórias e abusivas. Cabe àquela pessoa que se sentir lesionada procurar a Defensoria Pública, escritórios modelos, seu advogado particular, advogados dativos nomeados pelo juiz em caso de uma comarca não possuir Defensoria Pública, para que seus direitos sejam garantidos. Doutor Lucas, um ser humano teve problema psicológico. Ele estava com atestado, mas esse atestado já prescreveu, o médico já liberou, mas a empresa desta pessoa não aceitou. Não, você está demitido. E aí?
ele está apto a trabalhar. Aquele problema, de repente, foi problemas com família, de repente, problemas pessoais, porque isso acontece. É tipo praticamente uma depressão, que também para mim isso é uma doença e tem que olhar com muita atenção e muito carinho. E aí, nesse caso? Se a pessoa, no caso, ela não possui mais aquela incapacidade para os atos da vida civil, estando em sua plenitude, seja em um concurso público, seja na contratação de uma empresa privada, esse ato atentatório da discriminação, do repúdio, da demissão dessa pessoa, exoneração, é um ato abusivo. Se for na via privada, né, das empresas, você pode pedir até a reintegração ou indenizações para reparação, principalmente no campo subjetivo, considerando a discriminação que essa pessoa sofreu. Se for no âmbito privado, aliás, no âmbito público, essa pessoa pode recorrer a medidas judiciais, mandado de segurança, ação ordinária, para que ela possa buscar a sua reintegração, bem como indenização, caso seja necessário. O importante é ressaltar, Cida, que infelizmente vivemos em uma sociedade carregada por preconceitos. E mesmo a pessoa já estando de licença, não possuindo mais essas limitações de capacidade de ordem civil, elas ainda acontecem, né? Os atos de preconceito. Portanto, caso você esteja sofrendo de alguma forma esse atentado à sua dignidade, você tem todo o direito e plenitude em buscar que seus direitos sejam garantidos. E o respeito, né? O cidadão, o ser humano, ele tem que ser respeitado. Nós precisamos ter um pouquinho mais de amor próprio para que a gente possa dar amor ao próximo, né, doutor Lucas? E quando a gente fala nessas doenças patológicas, ninguém quer ter uma doença patológica, ou seja, patológica ou não. Ninguém quer estar doente, mas a gente tem que olhar com mais cautela, com mais cuidado e respeito ao cidadão. E aí quando o senhor diz que a pessoa às vezes está passando por um momento de discriminação, eu digo isso a você. Isso não está longe, não. Aqui mesmo em Cachoeira Itapemirim, aqui mesmo ao nosso lado, sempre vai ter alguém discriminando alguém. Quantas vezes um idoso passa por discriminação? Gente, as pessoas não têm mais direito de andar, de ir e vir? Exatamente. Infelizmente, essa carga da sociologia, da antropologia, né, da formação do nosso povo, ainda é carregada de mecanismos de patriarcado, de senzala, de preconceitos realmente, que acabam difundidos em formas de preconceito para questões de saúde, né, da patologia. Imagina que um concurso público exclui uma pessoa que é albina. Olha o grau de preconceito, o que essa pessoa não tem de capacidade para prestar um concurso público. Então, ver isso ainda no século XXI, em um concurso que está acontecendo esse ano, isso demonstra o quê? A nossa sociedade precisa rever essa situação, porque infelizmente, enquanto nós permanecemos silentes, concordando com tudo isso, essas aberrações jurídicas ainda vão continuar. Uma pessoa portadora do vírus HIV passou num concurso público, federal, estadual ou municipal, não vem ao caso agora. Ela, próximo da posse, ela foi impedida. E aí? Exatamente. Esse que é um ponto muito importante da pessoa conhecer o edital, porque ali vai estar definindo se o critério, se a pessoa possuir e conviver, né, com vírus, por exemplo, HIV/AIDS, se isso é um critério de exclusão ou não. Por quê? Imagina você ter uma preparação que geralmente concursos militares, ele se estende por várias fases, às vezes até 10 fases, e você chegar ao final e tiver esse obstáculo, na verdade. Você conhecendo o edital, você vai poder, da seguinte forma, atuar impetrando o mandado de segurança ou mesmo propondo uma ação ordinária, visando o quê? A garantir que você percorra todas as fases do concurso e chegando naquele momento do exame de saúde, você
pelo menos existirá uma grande chance de possuir uma tutela de urgência, que o juiz determina que a administração permita que você prossiga no concurso até o ato abusivo ser repelido por uma ação judicial. Por isso é muito importante, quando a gente fala, leia o edital, para você saber quais são todas as regras. O edital é lei entre as partes e deve ser cumprido. E se essa lei tiver alguma falha, você consegue, através de uma ação, repelir e conseguir prosseguir no concurso. Mas para isso precisa procurar um advogado, né, doutor Lucas? E Cachoeiro tem grandes pérolas, eu sempre digo isso. Temos a Defensoria Pública, temos 3 escritórios modelos. Nos demais municípios que não tiverem escritório modelo da Defensoria Pública, o juiz local ele designa advogados dativos que são todos plenamente capacitados para defender. Temos também os juizados especiais para causas que até 20 salários mínimos não precisa nem de advogado. Então, além disso, o Ministério Público também, que em todos os municípios possui. Você então possui, sem dúvida, uma gama de serviços jurídicos, em grande parte gratuitos, para que você possa defender os seus direitos. Busque o seu direito. Não deixe passar em branco. Doutor Lucas, muito obrigada a sua participação mais uma vez aqui no programa. O agradecimento é todo meu, Cida, principalmente esse tema que quando a gente começou a pesquisar e percebeu que existem concursos que excluem pessoas que possuem acne, albinismo, diabetes, a gente percebe o quanto ainda a nossa sociedade é retrógrada. Infelizmente isso ainda acontece e nós temos que procurar todos os meios necessários, sejam judiciais ou não, para buscar repelir e consertar essas mazelas da história brasileira. O programa Olho a Olho com Cida Campos desta semana fica por aqui. Até semana que vem. Tchau. Olho a Olho com Cida Campos.